Olá, pessoal, tudo bom? Professor Wesley aqui, vamos conversar um pouquinho sobre história. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, que foi sobre pré-história, né, onde eu falei de algumas considerações. Tá? Hoje o nosso tema é antiguidade, né? E aí vamos só lembrar algumas coisinhas. Primeiro, a gente está falando algumas considerações, então vamos ter um aspecto bem geral, vamos falar de questões bem gerais relacionadas ao tema. Outra questão que a gente não vai se aprofundar, e a questão que a gente não vai trabalhar novos modelos historiográficos e nada disso. A gente vai trabalhar com a divisão historiográfica bem tradicional. É, e, e aí a gente vai trabalhar com a divisão lá do século XIX mesmo, né? Pré-história, antiguidade, Idade Média, moderna, e contemporânea, né, que veio depois. Mas a gente vai trabalhar a partir dessas visões e depois, com o passar do tempo, a gente trabalha mais aprofundamentos, e aí a gente trabalha outras divisões, outras possibilidades de interpretação, tá? Hoje é mais uma aula muito geral e, assim, não vai ter muito aprofundamento não, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu só gostaria de lembrar que quando a gente fala quando eu falei da pré-história, eu dei a ênfase em dizer que a pré-história era aquele período onde ocorreu o processo de humanização, onde nos entendemos como seres humanos, né, como seres separados da natureza. Agora, na antiguidade, a humanidade ou o ser humano, o que define o ser humano já tá pronto, já está meio definido. É, qualquer dúvida, vai lá na aula da pré-história que você vai ver o que eu falei. Então, assim, a gente tem que entender que a humanidade já está estabelecida. O que define o ser humano já está estabelecido. Pelo menos a dominação da natureza já está estabelecida. A relação do homem com a natureza está estabelecida. O que se define agora na antiguidade? E principalmente nesses lugares aqui, que é onde a gente vai trabalhar mais. Principalmente aqui. África, né, com o Egito, aqui o Oriente Médio, né, a crescente fértil a partir da Mesopotâmia e vai até no norte da África. É que o grande desafio que vai ser vencido na pré-história não é dominar a natureza já está dominada, né, as cidades hidráulicas já estão estabelecidas. O que vai ser o grande desafio que vai ser o propulsor, o motor que vai mobilizar, pelo menos em certa medida, a antiguidade? Será o desafio de dominar outros seres humanos. O ser humano quer aprender a dominar outros seres humanos, então ele acaba é, criando mecanismos. E cada região e cada povo vai criar seus mecanismos de dominação. Tanto de dominar pessoas externas, grupos humanos externos, como dominar os grupos humanos internos. Então, todas as noções de dominação, quanto guerras, né, conflitos, dominação armada, né, quanto a questões de dominações internas, como as divisões sociais, religiosas, políticas e tudo mais. Vamos entender um pouquinho como isso funciona? Eu fiz um quadrinho aqui, vamos entender como é que funciona isso, como que é a ideia que eu quero passar. Vamos lá? Então, só ajeitar aqui o quadro para eu ver também. Não sei se bom, então, antiguidade. Olha aí que eu fiz. Primeira coisa, a antiguidade, só uma definiçãozinha de tempo, é um período que vai de mais ou menos 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. Certo? Essa data aqui é marcada pelo fim do Império Romano do Ocidente. Né? E aqui, há 4.000 anos, é mais ou menos o surgimento dos primeiros registros escritos. Tá? Bom, então, olha só, a grande questão da antiguidade é a quê? Opa, deixa eu ver aqui, é a dominação de outros grupos humanos, né? Que é o ser humano dominar outro ser humano, tanto internamente quanto externamente. Então, dominar outros grupos humanos. Certo? Nesse sentido, a gente vai ver grupos como cada grupo se desenvolveu essas questões, tá? A gente divide a antiguidade basicamente em duas partes. A antiguidade oriental e a antiguidade clássica. A antiguidade oriental, que é lá na região da Crescente Fértil, tá? Eu estou colocando aqui Crescente Fértil, que é aquela região lá, né?
que você vai ter vários povos, eu coloquei eles aqui para vocês verem, que é a região da Mesopotâmia, onde é hoje o Iraque, tá? Você tem o Egito, que é lá na África, que é um detalhe importante, às vezes a gente esquece que o Egito está na África, né? Você tem também os hebreus, fenícios e persas. Já a antiguidade clássica é basicamente dois povos, tá? É basicamente dois povos. Os gregos e romanos, certo? Meu quadro tá ruim, viu, gente? Então, ignora aí. Além da letra feia, o meu quadro tá meio bugado, essa desenho digitalizador. Então, a antiguidade clássica são gregos e romanos. Vamos entender primeiro a antiguidade oriental, tá? Vamos entender primeiro a antiguidade oriental, depois a gente vai para a antiguidade clássica. Então, em relação às questões de dominar outros grupos humanos, então a primeira característica de dominação que você tem é o surgimento das cidades, né? Por quê? Porque você estabelece limites, os povos que podem entrar na sua terra ou não, entendeu? Então, o surgimento das cidades cria uma série de propriedades, ou não que essa noção de propriedade esteja estabelecida, mas uma série de questões aí que ajudam a dominar outro ser humano. Outra maneira de dominar outro ser humano são as leis, né? Se as cidades impedem, por exemplo, a invasão de outros grupos humanos na sua região, né? Ajuda você a formar um exército para proteger aquela terra, beleza? A construção de casas e tudo mais. As leis ajudam também a você organizar a sociedade. Então, na Antiguidade Oriental, você tem uma série de organizações, né, legais, principalmente começam aqui na Mesopotâmia, né, tal, né, com as leis. Outra questão são as religiões oficiais, né? Na Crescente Fértil, gente, a maioria das sociedades eram sociedades teocráticas, né? Sociedades teocráticas quer dizer o quê? A religião tinha um papel político muito forte. Os chefes, os reis, os faraós, os monarcas, de alguma forma, eram considerados filhos dos deuses. Né? Então, a religião tinha um papel muito forte. Né? E a questão, a noção de Estado de governo. Né? Então, você tem as primeiras noções de Estado sendo organizadas aqui, sendo estabelecidas aqui. É claro que não é o Estado como a gente conhece atualmente, é uma noção prévia de Estado, que também controla, que cria essas leis, que domina os povos. Então, as cidades é o maior exemplo de proteção contra grupos externos, né, que você tem, você confronta ameaças externas, você constrói cidades, você constrói zigurates, você constrói muros e tudo mais, e as leis, as religiões são para dominação de grupos internos, tá? Do seu próprio povo, vamos dizer assim. Os principais grupos humanos que a gente tem conhecimento são os grupos humanos que viveram na Mesopotâmia. Então, você tem os caldeus, os babilônicos, os sumérios, acádios e uma série de povos aí, tá? São vários povos que ocuparam essa região da Mesopotâmia em várias épocas diferentes, tá? Você tem o Egito lá, né, os egípcios, norte da África, né, e aí com os egípcios você tem várias noções de matemática, arquitetura, astronomia, né? E você vai ter também os hebreus, né? Os hebreus são importantes para a gente lembrar por causa do monoteísmo, né? Do monoteísmo, a ideia de um Deus só, tá? Gente, eu não vou... Aqui tá meio tremida porque realmente tá dando errado, tá dando zebra aqui na caneta, tá? Os fenícios eles vão criar o primeiro código de alfabeto, certo? O primeiro código de alfabeto, vão ser também um dos primeiros comerciantes da antiguidade. E os persas eles vão ser o maior império da antiguidade oriental, porque eles vão formar um primeiro grande império, assim, que vai dominar vários outros povos. Eles vão criar uma moeda internacional chamada o dárico, né? Então vai ter um controle financeiro também muito importante, tá bom? Então, essa basicamente a antiguidade oriental.
A antiguidade clássica, você já tem é, os gregos e os romanos, né, que eles acabam por desenvolver, por exemplo, a noção de política. Né? Os gregos, principalmente, eles formam a questão da dominação política. Então, olha só, uma das formas de você dominar o outro, principalmente dominar o seu dentro do seu grupo humano, dentro da sua sociedade, é através de você impor suas ideias. E a política é uma forma de impor ideias, mas impor ideias de uma maneira não violenta, né? Porque antes você ia impor ideias, mas era tudo de uma maneira muito violenta, né? Você dominava, você matava aqueles que se opunham e tudo mais. E a política é parte do princípio de você dominar, impor sua ideia sem causar a morte de ninguém. Então, é importante. Com os romanos, a gente tem um processo de urbanização, né? Uma cidade, uma zona urbana, né? Cidades assim que tem tudo, né? Esgoto, asfalto, né? A pavimentação asfáltica, não o asfalto que a gente conhece, mas o asfalto no sentido de estradas pavimentadas, prontas para elaboradas justamente para isso e tal. Com os gregos, nós temos também a questão da história, da filosofia. Então, você tem uma série de conquistas aí, são as conquistas que vão dar origem às ciências, né? Lá no século XIX, a Revolução Filosófica, né? O apreço à filosofia vai dar origem às ciências, que é também uma maneira de dominação. Percebam que você domina outros seres humanos se você tem mais conhecimento, certo? Se a religião domina de um lado, a ciência também domina do outro. É uma maneira de você dominar a mente. Tá bom? Então, pessoal, só voltando aqui, para mim, a antiguidade tem essa característica que hoje, falando de aspectos muito gerais, é isso, é você entender que estavam acontecendo várias transformações, o ser humano na pré-história, ele tem como desafio dominar a natureza, aqui na antiguidade é dominar o outro, seja o outro que faz parte do meu grupo humano, seja o outro que não faz parte. O outro eu domino com a guerra, com a imposição, né, do meu império, do meu povo. O meu povo, aquele que eu preciso dominar através de mecanismos ou políticos, ou religiosos, ou estamentais, ou legais, certo? É mais ou menos isso que você vai ter nesse contexto da antiguidade, beleza? Depois a gente vai falar mais disso, mais calma, tá? E é claro, em outra aula a gente vai se aprofundar, falar povo por povo e uma série de outras questões, tá? Hoje é só um panorama geral dentro de uma perspectiva que eu quis adotar com vocês, beleza? Muito obrigado, gente, por assistir até aqui. E é isso aí. Eu vou melhorando as aulas aos poucos, tá? Para a gente servir melhor no meio dessa pandemia do jeito que tá. E é isso aí. Beleza? Valeu.